traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. De Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Jesus, vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida.
Jesus, mexe na estrutura. A casa é tua, é